do Espiritismo é o roteiro dos nossos encontros da segunda-feira à noite, da quinta-feira à noite. E na sua sequência, nós procuramos comentar os diversos capítulos para que, mesmo que nós já o tenhamos lido ou já os conheçamos, meditemos em coisas que nós não havíamos até mesmo imaginado. Estamos terminando o capítulo 18º. Capítulo este que tem muita importância na nossa existência. Porque se de um lado ressalta a bondade de Deus, chamando todos os seus filhos para os processos de crescimento, por outro lado, alerta esses mesmos filhos de que não basta o chamamento. Esse chamamento precisa ser respondido, e respondido de maneira adequada, respondido de forma eficiente, respondido de forma que não seja apenas uma encenação ou um teatro, como a maioria dos encarnados da Terra tem costumado imaginar, que o chamamento de Deus é para você ir à igreja, e que você será escolhido se você for lá, e indo à igreja, adotar os procedimentos que a igreja espera que você adote, repetir as frases que estão escritas no papel, como se isto realmente fosse a essência, entregar o pagamento, como se Deus estivesse dependendo do seu dinheiro para te dar a felicidade, ajoelhar-se ou acender vela, sentar-se na sala de passe e esperar que a energia possa te penetrar, depois de ter escutado palestra. Mas nada disso significa aquilo que Jesus ensina no capítulo 18º. O chamamento do Senhor, em primeiro lugar, não é para você ir à igreja, não é para você ter uma religião. O chamamento do Senhor é para você se tornar religioso, é para você ligar-se ao Pai, e para você conectar-se ao Criador. Você não precisa necessariamente de uma igreja, você não precisa entrar no lugar, não precisa se sentar, não precisa fazer sinais, vestir roupas, adotar posturas, fazer pagamentos. Nada disso é necessário. Religião, do latim religare, é a expressão desta sintonia do encarnado com a sua origem, a sua fonte. Esta ligação que nos coloca na sintonia desta força, desta energia, desta inteligência, que em toda parte, deseja que os filhos se tornem diferentes. Já perceberam como é estranho certas condutas, como são estranhas? Entramos nas igrejas, nos ajoelhamos diante das estátuas, oramos diante das imagens, choramos de emoção, há um contato visual com aqueles seres que estão nas paredes olhando para nós. Nos emocionamos, imaginamos um mundo diferente, fazemos promessas. Aí saímos da igreja enxugando as lágrimas e fingimos que não vemos o bêbado caído na porta. Pulamos o mendigo que estendeu a mão. Choramos diante das pedras e ignoramos os vivos. Esta realidade é uma realidade extremamente insana.
Mas a gente não se dá conta e faz isso sempre. A religação não é mais um problema de você entrar em ambientes nos quais dizem que Jesus está, que os Espíritos estão, que os santos estão, que lá há proteção. Religar-se é você estar com a lembrança de Deus em você todo dia, em todo lugar. Queremos salvar a terra, fazemos manifestos, assinamos abaixo assinados para salvar os animais, os bichos, as plantas, e no nosso quintal um vaso murcha. Por que não pusemos água? Não temos tempo. Temos que fazer protesto para salvar a terra, salvar a natureza, salvar o verde, mas não podemos ter tempo para cuidar do nosso pedaço antes de fazer os protestos. Isso me faz lembrar de uma história. Havia um monge que estava pretendendo unir-se a Deus. E para fazer isso, precisava meditar. Então, para meditar, como precisa de silêncio, como precisa de contenção, como precisa de recolhimento, escolheu uma gruta e lá dentro se posicionou, isolado do resto. Estava escurinho, acendeu uma pequena vela, colocou-se na posição hindu para a meditação, sentou com as pernas cruzadas, colocou as mãozinhas no joelho e ficou lá. Estava meditando, precisava unir-se a Deus. E quando já estava ao meio do caminho, depois de conseguir relaxar um pouco e começar a sentir-se elevando, sentiu alguma coisa que beliscava o seu pé. Saiu de lá das cercanias do Nirvana e voltou para ver o que era. Quando abriu os olhos, sem sair da posição, percebeu que era um camundongo, um ratinho que estava faminto, desesperado. E enquanto o monge estava rezando, não ocorreu nada mais interessante ao ratinho do que ir lá tentar arrancar um pedacinho do chinelo do monge para encher um pouco a sua barriguinha de rato. Aí o monge, vendo que o rato estava ali por perto, deu um empurrão no rato. O rato se assustou. O monge voltou a fechar os olhos e voltou à meditação. Pegou o avião de novo e foi lá para o Nirvana. Mas antes de chegar de novo no Nirvana, eis que, de novo, alguma coisa estranha no seu dedão. Aí não foi nem no chinelo, foi direto na carne. Ai! Voltou mais depressa, abriu o olho e lá estava o mesmo esfomeado ratinho. Aí, ele que queria unir-se a Deus, falou para o rato: ô rato, você não quer ir embora não? Você não está vendo que eu estou aqui querendo me unir a Deus e você está me atrapalhando? Já escolhi essa gruta para não ter ninguém me amolando e você fica aqui me beliscando. Aí o ratinho olhou para ele e falou assim: mas você que não está querendo se unir a mim, que estou com fome, como é que você quer se unir a Deus? Eu que sou um rato, que estou com fome, e você não está nem aí comigo. Como é que você consegue me imaginar que vai se unir a Deus? E o monge se pôs a pensar se valia a pena de novo pegar o avião ou se não era mais adequado para unir-se a Deus, começar a olhar a fome dos ratos, a preocupar-se com os filhos de Deus, a vê-los pelo menos. Então,
O chamamento é para todos, mas não é para que a gente vá na igreja, vá ao centro espírita, vá ao templo budista, ao templo evangélico. O chamamento é para que nós nos acerquemos do Pai. E muitas vezes, quando a gente vai nesses lugares, a única coisa que a gente não faz é acercar-se do Pai. Porque a gente vai nesses lugares para curar o corpo que está com problema, para arrumar a sua vida porque está precisando de uns trocados a mais, para ver se os que estão devendo vêm e pagam, para ver se na próxima eleição a gente consegue uma boquinha. A gente vai nos lugares de Deus, não para nos acercarmos de Deus, mas para fazermos um negócio e garantir para nós um pedaço do reino da terra. É por isso que é difícil entendermos estas realidades. Mas é tão simples se nós quiséssemos compreender o ensinamento de Jesus. Ser religioso, religar-se. Um dia nós estávamos nele, e um dia o sopro divino nos tornou um indivíduo. Veja só, indivíduo, aquele que não se divide, parte única, sopro do Criador, para que nós crescêssemos. E então o Senhor nos coloca na direção dessa religação, mantendo acesa a nossa luz pela energia que vem do Criador. Já não é você se transformar num vendedor de esperanças, num vendedor de promessas, num vendedor de posições materiais, de bens. Não. É você ter a convicção de que o Senhor pulsa em você, e que aquele rato, aquele mendigo que está na porta da igreja, foi posto ali de propósito, não por Deus, mas pela vida. Porque cada um que sai do templo e passa por ele, começa a ser testado se de verdade deseja ser escolhido. Se o que ele fez lá dentro significou ligar-se ao Criador, ou foi apenas uma encenação teatral, foi apenas uma representação da tradição religiosa. Não importa em que religião a gente tenha escolhido viver, se nós não formos fora das igrejas alguém que derrame lágrima pela dor de outro, alguém que tenha coragem de parar num bar e comprar um sanduíche para levar a um faminto que você não sabe quem é, nem como chama, se nós não formos capazes de nos emocionarmos com aqueles que não têm esperanças na vida, de que adiantará ter ido nas religiões, a não ser para piorar a nossa carga de compromissos? Porque nelas nós vamos escutar exatamente isto. O Senhor está te chamando, o bem está te convocando, religue-se à verdade. Daí já não dá mais para a gente falar, eu não sabia, eu nunca escutei nada, não tinha ideia de que tinha que ser assim. Nós temos visto sofrimentos de todos os quadrantes e todos os tipos. Nesta semana mesmo comentamos um irmão que aqui esteve, que nós não o conhecemos, mas o amamos, que veio aqui pedir socorro, ajuda, mas pedir esperança, pedir força, religar-se com Deus. Com um problema de abdômen e com uma cirurgia marcada para a próxima semana, está agora em algum lugar
em uma outra cidade aqui da nossa região. Nós estamos aqui sentados escutando um chato falar. Mas ele está na sua casa, sem saber o que vai ser dele daqui a 6 dias. Sem conseguir respirar pelo tamanho do seu ventre, imaginando que talvez lá dentro possa existir algo que vá condená-lo a voltar mais depressa para o outro lado da vida. E nós aqui, falando do Senhor, falando do bem, falando do amor, sem sentir essa dor na nossa carne, mas desejando tanto, tanto que esse nosso amigo se encontrasse, ou encontrasse forças, que ele não precisasse sofrer o que ele está passando, mesmo que a gente saiba que não existe injustiça, mesmo que a gente sabe que cada um tem que passar por aquilo que precisa passar. Nós ousamos sim, ousamos orar e pedir a Deus por este irmão, como por outras crianças cancerosas que passam de manhã pelos médicos, por velhinhos que estão esperando a morte chegar como uma vela que se apaga ao sabor da brisa. Como veio também um jovem que envelheceu pelas necessidades, que estava agitado, entristecido, quase revoltado, porque tinha saído do presídio e ninguém o ajudava, e que foi colocado para receber o tratamento na sala de passe, como gente, só como gente, e sentado, chorava sozinho, magro como um ser doente, que estava pedindo socorro, por não desejar ser um bandido, ou não ser mais tratado como um tal. Ah, quantos chamamentos Deus nos manda todos os dias. Quantas lágrimas escondidas em casas que não mereceriam nunca ser chamadas assim, porque são ocas. Visitamos, outra ocasião, um barraco em que uma das suas moradoras, uma senhora, vivia apartada da casa porque morava em um amontoado de papelão que parecia um iglu, que para entrar ela tinha que entrar rastejando, e ali ela vivia, ali ela dormia, ali ela comia. Chamamentos ao coração que são mais candentes do que uma punhalada ou um tiro que a gente pudesse receber. Como imaginar que a gente vai agradar a Deus entrando nas igrejas e pulando os mendigos? Não, a prefeitura cuida deles, eu já pago os meus impostos. Como é que seremos escolhidos? Como fala o capítulo do Evangelho, se nós gastamos mais com as nossas roupas, com a cor dos nossos cabelos, com os bibelôs das nossas casas, se isso não nos incomoda, enquanto outros morrem, outros não têm esperança de viver, outros não têm dinheiro para comprar um frasco de remédio, que tem que esmolar na porta das farmácias, nos postos de atendimento. O chamamento é para todos, mas Jesus alerta que infelizmente nem todos serão escolhidos.
Não porque o pai seja assim, muito exigente. Não porque o pai seja aquele que seleciona demais e, portanto, não escolhe ninguém. Mas porque depende de a gente ligar-se a ele. Mas geralmente a gente está muito interessado em outras coisas. A gente quer muito ganhar a vida, melhorar financeiramente, não é nenhum pecado isto. Transformar a nossa casa em um ninho mais confortável, e não é nenhum pecado isto. Estudar e conseguir maiores colocações, e não é nenhum pecado isso. Mas quando é que nós paramos e de verdade nos religamos? E de verdade esse chamamento vai tocar a nossa alma? Fala o capítulo 4, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o mundo primitivo, a Terra, dizem, já não é mais um mundo primitivo. O mundo primitivo, no capítulo 3, tem as seguintes características. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras, que ainda se encontram na sua superfície, e que são o resto do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústrias, sem invenções, gastam a vida na conquista da sua nutrição. Este é o perfil do mundo inferior, de onde a Terra saiu. Mas saiu dali há quanto tempo? Sem invenções, sem indústria. Vamos tomar essas duas coisas como data marcante, para meditarmos quando foi que a nossa humanidade atingiu um estágio tal que ela já pudesse inventar com a inteligência lúcida e realizar os processos industriais. E nós encontraremos a chamada Revolução Industrial, com a ação da máquina a vapor, no começo da metade do século XIX. Faz pouco mais de 160 anos que a Terra e a humanidade que nela se encontra hoje saiu da questão primitivista e começou o processo da transição do mundo inferior para o mundo de prova e expiação, que é melhor do que o anterior. Mas ainda existem milhões ou bilhões de pessoas que vivem na condição primitivista. Neste ambiente ainda onde não existe nem condições de invento, nem produtividade suficiente para fazer com que os bens da vida sejam multiplicados para todos. Houve uma cena grotesca e ao mesmo tempo inspiradora nas Olimpíadas da Austrália. Não sei se vocês se recordam, em Sydney, uma cena que foi dolorosa
para dar a impressão de que todas as nações faziam parte daquele certame, cuja finalidade é unir os povos. O Comitê Olímpico Internacional convidou algumas nações e seus atletas a disputarem alguns certames. E entre estas nações, algumas africanas. Então, uma das nações africanas inscreveu um nadador para competir na Olimpíada. E naturalmente ele não tinha atingido nenhum índice olímpico. Ele não tinha conseguido, nem tinha noções do que era esperado de um nadador, mas ele foi indicado pelo seu país para representá-lo no cotejo das nações, como seu representante atlético. E então, no dia da apresentação, da disputa, ele estava lá, aquela piscina imensa, todos perfilados, esperando o momento para se atirarem na água. E assim as câmeras de televisão do mundo todo filmavam a disputa, todos se incomodando com o primeiro lugar, o recorde olímpico, o recorde mundial. Mas ninguém se deu conta de que o nadador africano tinha ficado para trás. Então nadaram correndo, feito loucos, e voltaram. E todos saíram da piscina. E o nadador africano ainda estava indo. Conseguiu chegar do lado de lá, bater na beirada da piscina e começar a voltar. E não tinha outra coisa para mostrar, então a única coisa que tinha para mostrar era aquele irmão tentando sobreviver. Já não era mais nadar, porque ele não tinha mais forças. Ninguém ousou mergulhar para humilhá-lo, porque ele lutava bravamente, como todo africano leonino, que vive na miséria, vive na fome, vive de teimoso. Mas a televisão filmava aquele ser tentando chegar ao objetivo final, sem morrer afogado. Estava extenuado. Quando chegou no fim, alguém precisou ajudá-la a sair da piscina. Não era um atleta olímpico, era um ser humano. Nós estamos tão encantados com os atletas olímpicos, com as medalhas de ouro, de prata ou de bronze, que esquecemos do ser humano. E aquela cena foi a lembrança de que o mundo é feito de seres humanos. E aí, quando conseguiram retirá-lo de lá e ele recobrou um pouco o fôlego, foram entrevistá-lo. E aí souberam de que país ele era. Mas perguntaram: mas você não sabia nadar? Ele falou: eu sabia nadar, é claro. Mas então por que você não se preparou para vir aqui? Ele falou: aqui no meu país não tem uma piscina tão grande que nem essa em nenhum lugar. Quem sabe ele não aprendeu a nadar numa banheira ou numa tina, ou num riacho. No país dele não havia uma piscina onde ele pudesse treinar, e onde ele pudesse ter resistência muscular para enfrentar uma piscina de quase 50 metros para ir e para voltar. Tantas coisas, queridas irmãs, queridos irmãos, tantas coisas na humanidade nos estão chamando a uma realidade que já não é mais a da televisão, a da musculatura, a da eugenia, a da boa forma, a da aparência. Está nos chamando a esses que estão nesse momento imaginando o que vai ser deles no hospital onde estão sozinhos,
nas calçadas onde estão dormindo ou se drogando, nesses lugares que a gente nunca vai porque é muito longe, é muito perigoso, e nos quais os homens rezam para que não chova, enquanto nós rezamos pedindo que a chuva venha. Fala a poesia que a gente lembra sempre. Para nós, a chuva no telheiro é cantiga de ninar. Mas ao pobre nosso irmão, para ele a chuva fina vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu neguei meu coração, minha mão eu recusei? O chamamento é para todos, mas o escolher, os que serão escolhidos, são aqueles que de verdade aceitarem ligar-se, aceitarem voltar à origem, porque com toda certeza Deus não está nem um pouco preocupado quem foi que ganhou a medalha de ouro naquele certame. Deus está preocupado em salvar o pobre infeliz que não tinha fôlego e estava mostrando ao mundo, em cadeia mundial, que existe um outro mundo que a gente faz de conta que não vê. E para isto, o que menos serve e o que menos vale é você ter ou não uma religião. Nós temos nos escondido atrás das religiões. Temos nos desculpado porque vamos à igreja no domingo, porque vamos à palestra da quinta, porque damos o dízimo. E isso basta. Esta é a coisa mais mentirosa e mais nociva para todos nós, porque tira de nós a visão clara do que é necessário. Amar é necessário. Ter compaixão é necessário. Chorar com alguém é necessário. Compreender a sua dor e estar com ele é necessário. Ajudá-lo é necessário. Que importa se isso é dentro da igreja ou fora dela? A igreja é um lugar onde a gente vai sentir as coisas boas para serem vividas lá fora, para serem multiplicadas, espalhadas, através delas, melhorar o mundo. Cada um de vocês é um convidado. Agora, se serão ou não escolhidos, não será a parcialidade de Deus que vai dizer isso. Seremos nós. Se vamos de verdade responder a isso, se vamos aprender que só 160 anos atrás éramos pertencentes a um mundo primitivo ou quase primitivo, mas que só fazem, ou só faz, 160 anos, que nós entramos numa fase diferente. Quanto tempo vamos ficar nela? E já tem gente falando, ai, quando é que chega a regeneração? Para quê? Ai, porque eu não aguento esses bandidos, eu não aguento esses ladrões, eu não aguento os políticos, eu não aguento os desonestos, eu não aguento os fofoqueiros. Mas você se aguenta? Devia também não estar se aguentando. Porque nós estamos exatamente onde precisamos estar. Muita gente procura vidente, procura ledor de carta, ledor de sorte, para saber o que já foi no passado. Eu já disse e repito, não precisa ir pagar para esse povo, não. Vem falar comigo que eu digo de graça. De graça. Ai, o que eu fui no passado? Olha, não foi boa coisa. De graça, e não cobro.
Porque se tivesse sido boa coisa, não estava aqui. Já tinha ido para outros lugares. Já tínhamos, começando por mim, indo fazer estágio em outras dimensões. Então, vamos parar de querer saber o que nós já fomos. Vamos admitir que nós já fomos aqueles alunos péssimos, aqueles alunos relapsos. Mas vamos então parar de sê-lo. Porque o nosso amanhã não depende do que nós já fomos. O nosso amanhã depende do que nós somos. É muito diferente. Lúcio conta deste livro muitas coisas. Mas, sobretudo, ele descreve uma luta que está havendo nesse momento na nossa terra, que envolve o esforço das entidades aflitas, das entidades inferiores, numa tentativa de crucificar Jesus de novo, agora de uma outra forma. Lúcio fala, descrevendo como este processo está em andamento, que estas entidades trevosas estão lutando para conseguirem aprovar uma lei que vai lhes garantir a facilidade, primeiro, de não serem colocados em corpos futuros nas reencarnações compulsórias. Estas mesmas inteligências inferiores, que às vezes podem ser, por ordens superiores, imantadas no útero de mulheres que precisam usar para renascer e assim terem uma chance de melhorar. Este é o primeiro plano. Querem obter a autorização indiscriminada para a prática do aborto, para favorecer na consciência das mulheres, uma vez descriminalizado o ato, a expulsão dos seres que lá estão sendo gerados e que às vezes podem inclusive ser os próprios dirigentes destes núcleos trevosos. Mas a outra coisa que eles também estão desejando é crucificar o esforço do bem, ao favorecerem, ao criarem situações para que as mães de espíritos elevados se sintam atormentadas com a gravidez e também tenham vontade de expulsá-los, barrando o esforço do bem na edificação do mundo melhor. Justamente por favorecer de uma forma aparentemente inocente, tornando legal este ato doloroso e triste para médicos, enfermeiros e parturientes que a ele recorrem. A transformação do mundo está tão acelerada que estas entidades estão num estágio assim de furor, desejando inocular numa consciência amolentada, numa consciência adormecida, de que não tem nenhum problema aprovar o aborto. E vão levar a discussão para uma área muito interessante. De um lado vão colocar o cientista, e do outro lado vão colocar o evangélico, o padre. E vão fazer esses debates grotescos em que o homem da ciência vai dizer não, porque a ciência já conseguiu constatar tal. E o padre vai dizer não, porque a Santa Madre Igreja proíbe. E aí quem está escutando vai falar, não, vou fazer o aborto. Coisa que a doutrina espírita busca conscientizar, ao invés de dizer que é proibido. Porque fala do que acontece com o espírito do lado de lá. Fala como é importante ele ter um corpo para viver e aprender. E muito mais do que ser um delito contra um inocente que não tem como se defender.
explica com clareza efeitos das causas. Mas este furor que se está observando tem a finalidade de produzir depois, nas consciências de quem o pratica, a culpa, o remorso. Porque estas são outras portas, através das quais os processos obsessivos se aprofundam. Este é o mecanismo que Lúcio descreve com muitos detalhes para o entendimento de todas as pessoas de que a ligação com Deus e o chamamento ao Senhor não é esse marasmo de a gente entrar na igrejinha, fazer o sinal da cruz, beijar o pé do santo e voltar para casa. É nós estarmos conscientes do que estamos fazendo na terra e não nos conduzirmos como há pouco tempo nos conduzimos. Todos defendemos a paz e aprovamos a fabricação de armamentos. Não é possível entender, logicamente, como você combate o furto e aprove o roubo. Aprove tomar do outro. Como você diz que não, que a violência é muito ruim, que nós queremos a paz, e depois, na hora de votar, por outros mecanismos sutis que inocularam nas pessoas, na sua consciência pouco acostumada a raciocinar, votarmos para, não, vamos então fazer armas, porque com a arma a gente garante a paz. Isso é o Velho Oeste. Isso é a corrida do ouro nos Estados Unidos. Isso é o Pará, o Amazonas, naquelas localidades onde a polícia não tem como chegar. Todo mundo anda com o seu 38ão engatilhado. Ah, é a paz? É essa paz que nós queremos? Será muito diferente o mundo se nós entendermos o chamamento e estivermos diante deste chamamento agindo, não reagindo. Porque a reação é a atitude da pessoa adormecida, da pessoa insana, da pessoa que não está entendendo o que vai fazer, mas se deixa arrastar pela impulsividade. A ação é diferente. A ação é você estar consciente, é você meditar sobre o problema, é você ver as soluções e é você agir. Não motivado pela raiva, não motivado pelo medo, não motivado por outras pessoas que te disseram outras coisas, motivada por você ter ponderado e, tendo ponderado, ter escolhido. O chamamento que o Senhor nos faz é o chamamento direto à bondade, direto ao bem, direto ao esforço na superação das misérias. E a começar desta, não vemos como o mundo possa ser melhor se nós autorizarmos, ou concordarmos, ou nos omitirmos, permitindo que quem ainda não veio ao mundo não tenha mais esse direito. Não tenha mais o direito de nascer. Com todos os problemas que precisam ser resolvidos, é claro. Dos que não têm mães, dos que são abandonados, dos que morrem na infância porque têm maus cuidados. Esses são problemas que os que já viveram estão criando. Como podem eles que estão criando estes problemas, usarem estes problemas para matar os outros que não vão poder nascer a partir daí? Chamamento? Ah, que bom! Mas será que seremos escolhidos se pularmos os mendigos, se não visitarmos os enfermos, se não dermos de comer aos famintos, e se defendermos matar os que não têm direito de se defender? Ah, vai ser meio complicado para Deus escolher.
Lúcio escreveu 608 páginas. E olha como ele sofreu, porque teve que fazer isso por nosso intermédio, que é uma desgraça. Mas teve paciência para trazer uma história verídica, uma história real que está acontecendo nos nossos dias, para ajudar os leitores a meditarem sobre isto. Com o Dr. Bezerra explicando esses processos. Não é só sobre o aborto que fala, não. Tem muita coisa. Mas todas estas coisas que são abordadas no Esculpindo o Próprio Destino, tem a ver com o que este capítulo fala. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E os que são escolhidos são aqueles que hoje esculpem o seu destino por outros caminhos. Pelo caminho do bem, do trabalho, do esforço, do perdão, da ajuda aos que sofrem. Se não for por aí, vamos acender vela, vamos ajoelhar, vamos fazer o sinal da cruz, vamos fazer todos os rituais, porque a gente vai continuar achando que será isso que vai nos salvar. Mas a doutrina espírita fala que não será isso não. Aliás, estão computados na ficha de cada pessoa que está aqui quantas vezes foi à igreja, quantas vezes ouviu a missa, quantas vezes comungou, quantas vezes ouviu palestra e quantas vezes tomou paz. Cada um de vocês tem uma ficha no plano espiritual, onde todas estas coisas, cada um de nós, inclusive, não só vocês, os trabalhadores ainda mais, onde isso está ali afirmado. Para que depois a gente tenha que se explicar. Ser escolhido ou não é a opção de Deus. É a nossa opção. Esculpamos o nosso amanhã com os nossos esforços de hoje. E quando você for embora, chegando lá fora, chegando na sua casa, chegando no seu trabalho, olhe aquelas pessoas que não sabem nada disso e vejam nelas não pessoas que você tem que converter, não, vejam nelas seres que você pode esculpir com o seu amor. Cada um deles é um pedaço de mármore, o mais precioso que existe. E o que você fizer nesse pedaço de mármore não é problema do mármore, é problema de quem esculpe o mármore. E aquela escultura vai dizer quão artista você é, ou quão canhestro você conseguiu ser. As pessoas que estarão conosco nesta vida, em quaisquer situações, não são as da nossa família apenas, não, todas elas atestarão se nós nos religamos a Deus, não como um monge que queria ficar em meditação dentro da gruta, mas se nós olhamos para o ratinho, pegamos nas nossas túnicas um pedaço do pão que estava ali e esquecemos de Deus para que o ratinho comesse, e descobrimos Deus num ratinho faminto que devora um pedaço de pão pobre e vai embora feliz. Só depois disso é que Deus de verdade vai ver que a gente quis se escolher. Quando entrarem na sala de paz, pensem nisso. Muitos amigos invisíveis estão aqui, amigos de vocês, pais, mães, tutores, mestres, que ficam muito felizes quando vocês se abrem para a realidade do mundo invisível. Eles beijarão vocês, abraçarão vocês, quererão vocês,
melhores do que ontem, e amanhã melhores do que hoje. Quando forem embora, todos nós sejamos dignos destes que nos querem bem, fazendo o bem que aprendemos com eles. Muito obrigado e muita paz. Senhor, que alegria podermos unirmos-nos mais uma vez, sentindo a vibração generosa destes espíritos queridos que nos envolvem com seu abraço. Aqueles que fazem parte da nossa família, não apenas a família do sangue, que às vezes não representa nada, ou muito pouco na afinidade, mas que são aqueles que de verdade nos acompanham há milênios. Irmãos que já foram pais, filhos, companheiros, e que muitos deles agora são nossos tutores, nossos amigos, nossos protetores. Nós te agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos em oração, melhorando a nossa vibração para senti-los no abraço carinhoso, no afeto indestrutível, na saudade que encontra no calor das almas o lenitivo. Como é bom sabermos que a morte é apenas a transformação da vida, e que a vida é mais exuberante, mais grandiosa, do lado de lá da existência, do que de verdade aqui onde estamos, no seio da humanidade. Como é bom saber que ninguém vai morrer, como não morreram estes que nós amamos um dia, e que repletos de alegria podem estar aqui mais uma vez, envolvendo-nos com seu carinho, inspirando-nos pensamentos otimistas, fortificando o nosso ser, para que a partir de uma visão altruísta nós entendamos as finalidades do viver, nós entendamos a necessidade da humanidade, nós entendamos que é hora de servir com intensidade, porque nós encontramos neste caminho que Jesus inaugura e que a doutrina cristã espírita procura vivê-la de forma pura, nós encontramos o alimento que ainda não foi achado por muita gente. Por isso, Senhor, mais do que te procurarmos quando estamos doentes, nós te queremos agradecer por nos convidar, por manter aberto o armazém celeste para quem quiser entrar. Nós te agradecemos por todos os encarnados que aqui estão, por todos os espíritos que vieram com eles, com aquelas almas abertas para beberem também da fonte
que mata a sede para sempre. Mas estamos aqui, Senhor, não como pedintes, não como indigentes. Estamos, mesmo que esfarrapados, estamos aqui como teus soldados, para não reclamar, para não desanimar, para não desistir de viver, para podermos de verdade escolher. Única forma de a gente poder ser escolhido, estarmos disponíveis para as missões que na terra cada um tem que viver, as missões do bem a fazer, do amor a espalhar, do ajudar, do alimentar, do escutar, do agir sem nada pedir, do suportar, do renunciar, do sofrer se isso for preciso, para que alguém possa estar contigo. Ah, Senhor, que bom que nós podemos converter a dor em amor. Que bom que você, nosso general, é o general do bem, que não quer matar o mal, quer convertê-lo também em mais bem. Ajuda-nos, querido amigo, para que nós também caminhemos contigo com essa certeza de que se algo a gente veio hoje te pedir, é que você nos ensine a servir. Te dividir.